Bem-vindos, pessoal, a mais uma aula do nosso fantástico curso sobre AutoCAD. E na aula de hoje nós vamos percorrer os comandos principais do menu Modify. Então nós vamos aprender a mover itens, rotacionar itens, cortar itens, copiar, espelhar e assim por diante. Iniciemos então nosso tour pelo menu Modify pelo comando Move. É um comando bem simples. Inicialmente vamos fazer um círculo, algumas linhas. E para acessar o comando mover ou move, basta digitar M, Enter. M, Enter é o atalho para o comando move. No comando move, o AutoCAD vai te pedir quais objetos tu deseja mover. Então, vou fazer aqui uma seleção aleatória. Selecionei os 3 itens que eu quero mover. Enter. E aí eu tenho a opção, ó, selecionar ponto base ou displacement. Inicialmente, vamos fazer o basicão, que normalmente é feito de ponto base. Então, olha só, eu quero que o ponto base seja este aqui. Cliquei. E eu quero mover esses elementos para este ponto aqui. A intersecção desta reta e este círculo. Pronto. Feito. Então, esse aqui é o basicão do comando move. Novamente, move. Quero mover agora este cidadão aqui, ó. Enter. Ponto base. Este ponto aqui. E eu quero mover este segmento de reta aqui para a origem. Então, eu vou digitar hashtag 0,0. Então, eu apliquei coordenadas absolutas. Lembrando que como o Dynamic Input está acionado, eu preciso digitar o hashtag antes. Então, veja, este meu elemento, com ponto base aqui, foi enviado para o 00 do nosso plano cartesiano. Novamente, M Enter, eu vou fazer aqui pelo botão. Então, Move, quero mover este elemento. Só que agora eu vou selecionar, pessoal, o Displacement, ou D. Então, D, Enter. E aí ele vai me pedir o ponto de Displacement. Eu vou colocar aqui 10,10. Enter. Tio Dani, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Sim, aconteceu. Ele mandou, por este ponto base aqui, um displacement de mais 10 para x positivo e mais 10 para y positivo. Novamente. Enter. Eu posso até apertar Enter diretamente. E mandar aqui para hashtag. Vou de coordenadas relativas agora. Arroba 15,15. Então, do último ponto, 15 para cima e 15 para a direita. Novamente. Move. Displacement. Agora, pessoal, vou mandar um displacement de menos 30, menos 30. Veja que como eu não coloquei o hashtag, ele pegou a coordenada relativa, ó, o arroba aqui, ó, menos 30, menos 30. Então este é o comando move. Nosso próximo comando a ser explorado será o rotate. O atalho para o rotate é RO, Enter. Então o rotate, inicialmente ele vai te perguntar, como sempre, quais objetos você quer selecionar. Quero selecionar este objeto aqui. Enter. Qual o ponto base? Este será o ponto base, ou seja, será a origem da rotação. A próxima solicitação, pessoal, é a rotação. Qual o ângulo de rotação? Eu vou colocar aqui, ó, 30 graus. 30, Enter. Então, para este elemento aqui, ele rotacionou neste sentido mais 30 graus. Para ficar mais claro, deixa eu fazer aqui uma linha horizontal. Rotacionar, RO, Enter. Ponto base. Aqui. 45 graus. 45, Enter. Simples, né?
rotate. Qual objeto? Este aqui. Quero que o ponto base seja aqui no meio agora. E aí, pessoal, eu posso ter a opção aqui de copiar. Como é que é isso aí? Olha só. Vou digitar aqui C, Enter, para acionar o copy. E agora, ao invés de ele rotacionar o objeto, ele vai criar uma cópia deste objeto selecionado. Então, veja só. Vou fazer aqui um rotate de 45 graus. 45, Enter. Veja que ele manteve o original e fez uma cópia deste original rotacionando 45 graus. Rotate. Selecionar eles dois agora. Ponto base. Quero que seja este aqui do meio. E agora, pessoal, eu vou selecionar Reference. R. Enter. Veja que agora ele me pede qual o ângulo de referência. Eu vou selecionar ó, este ângulo aqui. Ponto inicial, ponto final. Qualquer ponto acima desta reta. Então, este aqui vai ser o meu ângulo de referência. Se eu colocar 0 de rotação, ele vai ficar aqui parado, né? Eu vou colocar aqui mais menos 15 graus. Então, ele rotacionou menos 15 graus em relação àquele ângulo de referência original. E este foi o comando rotate. Próximo comando, copy. Para surpresa de 0 pessoas, o copy serve para copiar elementos. Então, novamente, ó, selecionar objetos. Enter. Ponto base. Então, quero copiar estes elementos para este ponto médio. Cliquei. Enter. Copiado. Novamente, CO. Enter. CO é o atalho para o comando copy. Quero selecionar estes objetos. Enter. Pessoal, agora eu tenho as opções de displacement, que vocês já viram lá no comando move, e mode. Então vejam só, vou acessar o mode, digitando O, Enter, e aqui ele vai te perguntar qual o modo de cópia, se é uma cópia singular ou se é uma cópia múltipla. O que é isso? Ó, vou copiar esses elementos aqui. Veja que ao clicar, ele não sai do comando. Ele vai fazer essa cópia aqui indefinidamente até que eu cancele o comando. Isso aqui, por default, por padrão, o comando copy está no modo múltiplo. Nos primórdios de AutoCAD, não era assim, né? Vou selecionar aqui, Enter, ponto base. Desculpe. Vou selecionar o modo. E agora o modo eu quero singular. S, Enter. Agora sim, ponto, base. E vou copiar para cá. Veja que ao copiar, ele já saiu do comando. E agora está como padrão. Para que eu altere novamente para o modo múltiplo, que eu particularmente acho mais interessante, CO, Enter. Seleciono os objetos. O, Enter. M de multiple, Enter. Pronto. Agora está no modo múltiplo. Novamente. Eu ainda tenho a opção, queridos, de criar um array. Então, olha só. A. Só entrar novamente no comando. Vou até criar outro elemento aqui, ó. Então, fizemos esse elemento, um segmento de reta, uma linha com 1 metro de comprimento. E agora vamos fazer um copy. CO, Enter. Selecionei, Enter. Agora ele está me perguntando qual é o ponto base, eu vou dizer que é o ponto médio. Muito bem. Agora ele pede o segundo ponto, se eu selecionar o segundo ponto, por exemplo, se for esse aqui, ele vai fazer uma cópia normal. Mas aí, queridos, eu posso acionar o modo undo. Undo, o Enter, como vocês já devem imaginar, ele vai voltar à última ação. Agora vamos acionar o modo Array. Então, tá aqui o modo Array.
A, Enter. Ele vai perguntar o número de itens to array. Vou colocar aqui 10. Veja que coisa impressionante. Ele vai pedir o segundo ponto, ou vai perguntar fit. Vou colocar aqui qualquer ponto, vou colocar aqui 1 metro para cima. E Enter de exit. Ó. Ele vai criar cópias distando 1 metro entre elas. Lembrando que 10 conta com o original também, certo? Vou fazer um copy maroto aqui, só para finalizar. Vamos lá. CO Enter. Ponto médio será meu ponto base. E agora eu quero fazer um novo array. Número de itens, 10. Enter. E agora eu quero fit. F. Enter. Segundo ponto. No segundo ponto, vamos imaginar que eu quero que isso aqui caiba na distância daqui, vamos dizer, para cá. Enter. Então ele criou mais 9 cópias desse original. E neste array, né, a distância ela foi aquela pela qual os elementos couberam, né, ficaram fit num determinado comprimento. Imaginemos que nós tenhamos uma determinada linha aqui e eu queira fazer exatamente este array. Então, ó, copy, isso aqui, enter, ponto base, esse aqui, array, eu quero 20 elementos. E aí eu quero que eles caibam exatamente neste comprimento aqui, que eu não sei qual é, nem quero saber. Ó. F, Enter, e aí, ponto final. E Enter. Ou seja, não precisei ficar calculando, não fiquei na necessidade de fazer um divide, um measure, né? Para fazer isso. Comando mirror, ou espelhamento. Muito útil, né? Nos nossos desenhos. E serve também para surpresa de 0 pessoas, espelhar. Ó. O que foi que eu fiz? MI, atalho para mirror. Selecionei os objetos que eu quero espelhar. Vou tirar essa linha central aqui. Então, só quero os dentes desse pente. Vamos chamar assim. Selecionados todos os objetos. Enter. E aí ele vai pedir, queridos, o primeiro ponto da linha de espelhamento. Então, vamos imaginar que eu queira que isso aqui seja espelhado tomando como base esta linha aqui, ó. Então, posso clicar num ponto qualquer sobre essa linha e num outro ponto qualquer sobre esta linha. E aí, olha só, ele vai perguntar se eu quero apagar os elementos de origem. Se eu disser que não, então N-Enter ou apenas Enter, já que ele está pré-selecionado aqui, eu não vou ter os elementos originais apagados. Novamente, MI, Enter. Selecionei o que eu quero. Posso até selecionar isso aqui também. Ó. Enter. Primeiro ponto de linha de espelhamento. Quero espelhar em relação a isso aqui. Você quer apagar? Agora eu quero apagar sim. Y, Enter. E aí ele fez o espelhamento e apagou os elementos originais. Essa linha de espelhamento, pessoal, ela é definida conforme sua necessidade, né? Então, por exemplo, se eu quiser colocar uma linha aqui a 45 graus. Ó. Não. MI Enter. Uma determinada linha qualquer. Enter. Comando bem simples, porém bem útil. Comando Stretch. Bem interessante esse comando. Vou desenhar um retângulo qualquer aqui.
Uma forma de eu fazer um esticamento neste retângulo aqui, pessoal, é selecionando. E aí, com o auxílio do Shift acionado, eu seleciono os grip points e aí faço o stretch. Uma outra forma, talvez mais simples, seria realmente fazendo o stretch pelo comando. Então, olha só. Eu quero esticar este retângulo aqui por essa borda aqui, né? Então, olha só. Vou selecionar este retângulo, mas apenas pela borda que eu quero fazer o stretch, certo? Ó, cliquei, Enter. Tem a opção de displacement, que vocês já sabem como é que funciona, mas eu vou sempre pelo ponto base. Então, vou pegar este ponto aqui como sendo o ponto base, cliquei e arrastei. Novamente. S, Enter é o atalho. Então, ó, novamente. Vou agora fazer o stretch desses dois vértices. E esse lado. Enter. Vou pegar este ponto aqui como ponto base e vou aplicar o stretch até onde eu quiser. Veja que ele mantém o lado totalmente selecionado constante e aí vai variar apenas esses lados laterais. Que o dane se eu fizer só em um vértice. S, Enter, apenas este vértice aqui, ó. O ponto base pode ser qualquer um. Feito stretch. O stretch, quando você seleciona todos os elementos, ó, ele funciona como move. Por quê? Porque ele não vai fazer a variação de nenhum elemento. Ele vai mover todos os elementos conjuntamente. Isso pode ser aplicado também para linhas, pessoal. Então, ó, quero dar um stretch nessa linha aqui. Seleciono a cabeça da linha e aí posso mover sem maiores problemas. Ó, eu quero selecionar apenas a cabeça dessa linha. Só que ele selecionou também este lado aqui. Shift. Agora desseleciono o retângulo. Clico neste ponto base, que é o que eu quero, e sei lá, vou mover aqui para o centro deste círculo. Feito. Este é o comando stretch. Comando array. Nós já vimos uma prévia desse comando no interior do comando copy. Porém, o próprio comando array tem outras dimensões. Olha só. Fiz um círculo aqui. Selecionei, eu posso fazer o comando assim também, ó. Selecionei e cliquei no botão. Ele já vai fazer um pré-array, né, com algumas condições aqui. Veja que esse comando array ele está no modo retangular. Então, por exemplo, eu quero 10 colunas e quero 5 menos 5 linhas. Não aceitou menos. Não aceitou menos. Por que ele não aceitou menos? Acho que ele vai pela dimensão. Então, vou colocar aqui, ó, 5 linhas. Beleza. Então, 10 colunas e 5 linhas. O ponto base eu não quero que seja este aqui. Eu quero que seja este ponto quadrante. Tudo bem? Veja que ele está associativo. Vou mostrar o que é isso aí daqui a pouco. E agora eu vou tentar variar por aqui, olha só. Eu quero que seja distância entre elementos menos 10. Pronto. Ele já veio aqui para o lado oposto. E eu quero uma distância na horizontal entre elementos, ou seja, entre pontos base, 10. E aceito. Vamos medir. De ponto base a ponto base 10, de ponto base a ponto base 10. Perfeito. Veja, pessoal, se eu clico neste último elemento aqui, ele seleciona todo o array. Por quê? Porque ele está associativo. AR Enter é o atalho para o comando array. Selecionei o retângulo que eu quero aplicar o array. E aí ele vai me perguntar retangular, path ou polar. Eu quero retangular ainda. E agora, queridos, vou fazer aqui 5 colunas e 10 linhas. E eu quero agora que a distância total, ou seja, deste ponto base até aqui, seja de
10 metros. Eu vou colocar aqui 10 metros. Veja que ele vai recalcular a distância entre os elementos, de forma que entre pontos médios eu tenha 10 metros. Eu vou colocar aqui até 30 metros aqui, para ficar melhor de visualizar. E aqui eu quero que tenha 50 metros. Agora eu vou aqui, pessoal, ó, não associativo. E fechar. Então olha só a diferença. Aqui eu clico em qualquer um. Ele já seleciona todo o array. Neste caso aqui, ele cria vários elementos independentes e que não são configuráveis, né? Esse array aqui, se eu quiser refazer, eu terei que realmente fazer todo o comando novamente. Aqui, eu posso simplesmente, de acordo aqui com esses grips, né, alterar suas propriedades. Veja que quando eu seleciono isso aqui, o menu não é modificado. Neste caso aqui, ó, eu tenho o menu modificado. Pessoal, vamos fazer mais um array. Dessa vez vou fazer uma polyline aqui. Então tenho aqui uma polyline. Vou fazer esse array muito louco, né? Selecionei aqui a polyline, enter. Eu quero retangular ainda. Ele já fez aquele pré-array. Vou deixar assim, vou deixar 3x3, uma matriz 3x3. Eu quero que entre eles tenha 15 metros. 15 metros. Pronto, tá aqui meu array. Vou botar até 20, melhor. Feito. Aqui, pessoal, olha só. Eu tenho esse comando aqui de níveis, né? O que é isso aí? Eu vou colocar aqui, em vez de um nível, eu vou colocar, até fazer assim, ó. Fazer uma vista em perspectiva. Então estamos em 3 dimensões agora, eu vou colocar aqui 10 levels. Veja só. Ele fez um array no eixo Z, certo? Cada array desse aqui distando 1 metro, que é justamente este campo aqui, between. Vamos conferir. 1 metro em Z. Como eu fiz não associativo, veja só, perdeu-se a possibilidade de edição. Mais uma vez, queridos, cuidado com isso aqui, porque isso aqui pode sujar bastante o desenho de vocês. Vamos agora para outra possibilidade de array, que é o array por path. O que é isso aí? Array, AR, enter. Quero fazer um array disso aqui, só que agora eu quero fazer um array por path, por caminho, né? Então eu posso digitar aqui PA, ou apenas clicar aqui com o mouse, mas eu vou digitar PA, PA, enter. Ele vai me pedir, pessoal, o caminho, né? No caso, o caminho que eu quero é este caminho feito por esta polyline. Poderia ser uma polyline, poderia ser um spline, poderia ser um polígono, não importa, ou até uma linha. Cliquei aqui, e ele já espalhou, já fez o array por todo este caminho. Então veja que aqui eu posso modificar a distância. Então eu quero 15 metros de array, 20 metros de array. Uma linha apenas? Não, quero 2 linhas. Quero 3 linhas. Aqui, lembrando, é aquele nosso array tridimensional, né? Aqui eu também posso modificar colocando 20 metros de distância entre elementos. E aqui alguma variação que a gente já viu, ó. Posso tornar isso aqui associativo, então quando eu sair do comando ele não vai tornar isso aqui elementos separados, vai tornar uma entidade única. Eu posso modificar o ponto base, então o ponto base ele pega pelo começo do caminho. Vou colocar aqui, ó, base point, eu vou colocar aqui. Então veja que ele trouxe todo o array para este ponto aqui, né? Ele vai trazer o ponto, ó, quero que seja esse ponto aqui. Então ele vai referenciar todo o array pelo começo do caminho em relação àquele novo ponto base, ó.
Aqui, pessoal, é se eu quero que ele tangencie a direção da tangência, né? Veja que aqui, ó, ele segue o caminho e aí muda de direção, né? Conforme a tangente. Deixa eu só alterar aqui para uma linha para não ficar tão bagunçado. Ó, veja que ele rotaciona o elemento de acordo com a direção do caminho. Se eu clicar aqui, ó, eu posso dar a direção, a nova direção da tangente, por exemplo. Aqui, ele me dá a opção de dividir ou fazer um measure, certo? Vocês já viram estes comandos, então, tá autoexplicativo. Aqui, pessoal, ele está selecionando o alinhamento, veja só. Se eu desselecionar, veja que ele apenas vai fazer a cópia do meu elemento original. Então veja que ele não faz mais a rotação deste elemento. Ó. Aqui acompanhando a rotação, aqui apenas fazendo a cópia dos elementos. E fechar o array. Último modelo de array. Vou fazer outro elemento aqui. Enter. Selecionei o que eu quero. Enter. Agora eu vou selecionar PO. Polar. Centro do meu polar. Vou colocar aqui. Veja que ele vai fazer um array polar, né? Vai fazer um array polar. Novamente, aqui a quantidade de itens por linha. Vou botar aqui 10, 20, 30. Veja que eu vou adensando cada vez mais este array polar. Número de linhas. Quero 2 linhas, 3 linhas. Interessante, né? Posso também modificar essa distância aqui. Vou botar 30 metros. Então as linhas vão ficar mais espaçadas. Aqui eu posso colocar também. Ah, tá. Como eu tenho 30 elementos, estou preenchendo 360 graus. Esse dividido por esse são 12 graus. Isso aqui é o ângulo entre os itens. Eu posso até preencher aqui menos, vou colocar 270 graus. Então daqui para cá eu tenho 270 graus. E 9 graus entre elementos. Aqui, vocês já sabem, ele vai preencher no espaço, né? Aqui eu posso selecionar um novo base point. Associativo vocês já têm ideia. Se eu vou rotacionar ou não esses itens, ó. E aqui a direção, né? Se é horário ou anti-horário. E fim. Queridos, próximo comando. Um comando que confesso que nunca utilizei muito, mas é interessante que a gente saiba que existe. Então tenho algumas polylines aqui e vou acionar o comando Blend Curves. Então vou selecionar os primeiros objetos e ó, ele vai fazer a concordância entre esses objetos novamente. Cliquei neste elemento, porém com a extremidade mais próxima dessa extremidade aqui, ó. Passei o mouse por cima do próximo elemento e veja que ele vai fazer uma concordância e essa concordância é feita com uma spline. Então, ó, cliquei, feita a concordância. Novamente, selecionei, passei o mouse por cima, ele vai fazer a concordância com uma spline. Veja que se eu clico neste elemento aqui e passo o mouse no fim do elemento, deste elemento aqui no caso, ó, ele vai puxar a concordância para este fim. Veja que ficou uma coisa bem, como o ângulo é bem fechado, ó,
Vai fazer uma curva bem fechadinha até chegar aqui, que é o fim da linha. Ó. Essa opção aqui, ó, de continuidade, C-O-N, Enter. Essa é uma tangente ou se é smooth. Então, vamos lá. C-O-N está como padrão smooth. Vou colocar aqui tangente. Então, uma tangente, vou até copiar aqui, ó, esses dois elementos. Blend Curves, C-O-N. Tangente será o primeiro. Feito. Enter. Se eu apertar Enter agora, ele vai repetir o último comando, que foi o Blend. Então, C-O-N. E agora eu vou selecionar Smooth. S, Enter. Daqui para cá. E o Dani, qual a diferença? A diferença é apenas o grau do polinômio que define a spline. Neste caso aqui, eu tenho um polinômio, salvo engano, de grau 3, e esse aqui é um polinômio de grau 5. Não estou bem lembrado da diferença. Mas é apenas isso. Ambos são splines. Pronto. Tá definido aqui, ó. Deixa eu fazer de novo. Blend Curves, C-O-N, primeiro será um tangente, T. Daqui para cá. Então ele fez uma spline no modo tangente, cuja spline tem grau 3. Então tangente, grau 3. Blend Curves, C-O-N, para selecionar o tipo de continuidade, e Smooth dessa vez. Daqui para cá. Então, ó, uma spline de grau 5. Então, tangente, grau 3, Smooth, grau 5. Confesso que eu não imagino uma aplicação prática para isso aí, mas deve existir em alguma situação esta necessidade de fazer concordâncias deste modo. Pelo menos é mais fácil de fazer isso do que ter que fazer várias splines de forma bem aleatórias assim, né? Então já vimos Move, Rotate, Trim, ainda não, Copy, Mirror, Blend Lines. Vamos agora ver o Fillet, olha só, o Fillet é bem utilizado, pessoal. O que é o Fillet? O Fillet vai fazer uma concordância em arco entre dois elementos. F, Enter, é o atalho para o comando Fillet. Então a primeira coisa que ele vai perguntar é o primeiro elemento. Então, o primeiro elemento, eu quero isso aqui. Segundo elemento, eu quero este aqui. Por que que ele está assim? Tá. Então vamos aplicar um fillet. F, Enter. Primeiro objeto. O ponto em que você clica no segmento faz diferença, certo? Então, olha só. Cliquei mais próximo dessa ponta. E passei o mouse pela próxima ponta lá do segundo elemento. Pronto. Feita uma concordância em arco de raio 100. Fillet novamente. F, Enter. Primeiro elemento. Esse aqui. Agora, pessoal, eu quero determinar o raio. Então, olha só. R, Enter. Vou colocar aqui, em vez de 100, vou colocar raio de 150. Enter. E agora ele me pede o segundo objeto. Então veja que ele fez a concordância dos mesmos elementos, né, já que eu tinha copiado. Só que agora este raio aqui
é de 150. E, obviamente, ele vai cortar um pouco das extremidades da linha, né? F Enter. Pessoal, eu já posso fazer a definição do raio logo aqui no início, né? Então, R, Enter. Vou colocar aqui raio de 160. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ver o que é esse trim aqui. Então, T, Enter. E ele vai me perguntar o modo do comando fillet, se vai ser com trim ou sem trim. Por padrão, ele já está com o trim. Então, ele vai fazer o aparamento dessas extremidades das linhas quando faz a concordância com o arco, certo? Eu vou selecionar No Trim, N de No Trim, Enter. E agora eu vou aplicar, eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou aplicar o mesmo raio. 150, se não me engano, foi o raio anterior. Então já está com No Trim selecionado, cliquei aqui. Veja a diferença agora, ó. Ele manteve a linha original fazendo apenas a concordância com o arco. Ó. Neste caso aqui ele cortou, né? Fazendo a concordância perfeita. Tio Dani, se o raio for 0, F, raio, 0. O raio 0 é muito utilizado para justamente cortar essas aparas aqui, ó. Então, por exemplo, raio 0, cliquei aqui, não aconteceu nada. Cliquei aqui, também não aconteceu nada. Por que não está acontecendo nada? Ah, pessoal, porque está no trim, olha só. T. Pronto, o trim agora está selecionado. O raio está zerado, então agora sim. Cliquei aqui e feito o trim. Cliquei aqui, feito o trim. Se eu fizer aqui, tio Dani, cliquei aqui, e ele vai fazer a concordância destes elementos aqui com raio 0, ou seja, vai deixar o vértice uma quina viva. Esse comando fillet é realmente muito utilizado para fazer a concordância entre linhas. Por exemplo, F, trim está selecionado, raio 0. Cliquei aqui, ele vai fazer a concordância. F, Enter. Tio Dani, o que é esse multiple aqui? Ó? Quando eu faço um comando de fillet, o comportamento normal dele, fillet, raio, 20. O comportamento normal dele é que ele saia assim que faça a concordância. Ok? Porém, se eu tiver com o múltiplo acionado, ou seja, fillet, M, Enter, múltiplo acionado, ele ainda vai continuar ativo. Ou seja, quando eu tiver alguma atividade que eu tenho que fazer vários fillets, isso é útil, né? Isso é útil. Por fim, queridos, vamos imaginar que eu tenha uma determinada polyline. Vou aplicar o comando fillet. E aí, olha só, eu posso fazer do modo antigo. Fillet, raio 20, é isso que eu quero. E posso aplicar. Tá muito amplo, muito pequeno esse. Raio 50. Posso aplicar fillets em todas as arestas. Então, eu vou colocar um múltiplo aqui, ó. Só que aí isso aqui vai deixando você triste, né? Porque você tem que fazer coisas bem repetitivas. E quando nós estamos fazendo coisas repetitivas, provavelmente estamos fazendo alguma coisa de errado. Então, neste caso, a Autodesk criou esta variante aqui do comando fillet. Olha só, polyline P, Enter. O raio já está como 50. Eu posso até alterar aqui, mas não vou. Vou clicar aqui. E ele já fez a maior parte das concordâncias com raio 50, faltando apenas este trecho aqui. Legal, né?
Pessoal, comando erase eu já mostrei para vocês, não custa nada mostrar novamente. Se eu clicar em qualquer elemento e apertar delete, ele já vai aplicar o comando erase. Se eu clicar em determinado comando e digitar erase, então selecionei um objeto, digitei erase, enter, ele vai apagar. Ou erase, enter, selecionei o objeto que eu quero deletar e enter. Temos aqui, pessoal, o comando explode. O que é o explode? Quando você tem elementos unidos, como eu tenho neste caso aqui na polyline, eu posso simplesmente separar estes elementos com o comando explode. Então selecionei a polyline e enter. Tio Dani, não aconteceu nada. Você só me engana. Não, querido gafanhoto. Veja que agora eu tenho vários elementos em separado. Esta é a lógica do comando explode. Por exemplo, um determinado retângulo. Se eu quiser as linhas que formam este retângulo, né? Ao invés de eu desenhar 4 linhas aqui imitando, né? E aí depois movendo-as. Não vou fazer isso, né? Pelo amor de Deus. Eu vou apenas digitar X. Desculpe, X. X, Enter. Cliquei no que eu quero explodir e explodido. Isso aqui serve também para elementos associados. Por exemplo, esse array aqui, ó. Vou copiar para cá. E aí eu não quero que isso aqui esteja mais associado. Selecionei X, Enter e feito. Veja que a primeira instância de explosão, ele separou elemento por elemento, né? Mas veja que ainda tenho vários elementos cuja sua composição é a união de outros pequenos elementos. São várias polilinhas aqui. Então eu posso selecionar tudo novamente e aplicar outro explode. Selecionei, X, Enter. Agora eu tenho a menor composição possível para todo esse conjunto. Várias linhas fazendo isto aqui. Isso funciona também para blocos, né? Vamos criar um bloco aqui. Eu quero que meu bloco, botar aqui, bloco. Pick point. Meu bloco será com a origem aqui, os elementos vão ser estes elementos aqui. Pronto. E unidades em metros. E ok. Pronto. Desapareceu. Tio Dani, você deletou? Não, só criei um bloco. Ó, inserir este bloco aqui. Olha o problema das unidades, pessoal. Olha o problema das unidades. Sempre fiquem atentos para isso aí, tá? Sempre configurem as unidades no início. Pronto, agora sim. Então, inseri meu bloquinho aqui. Né? Vou dar um explode. Selecionei, X, Enter, explodiu. O que é que ele explodiu? Ele separou este bloco, que agora não é um bloco mais, ó, nos dois elementos em separado. Só que eu ainda posso, em mais uma instância, explodir. Vou explodir novamente tudo. Ó. E agora eu tenho a divisão completa de todos os elementos. Bem útil o comando explode. Outro comando que está no top 3 dos mais utilizados no AutoCAD é o comando offset. Offset, o atalho é O, Enter. A primeira coisa que ele vai perguntar é qual é a distância de offset. Eu vou colocar aqui 20 metros. Ele vai perguntar qual objeto a ser sofreu offset. Vou clicar nessa polyline. Olha agora, ele está perguntando qual é o ponto que vai definir a direção do meu offset. Veja que o elemento original é este aqui, central, né? Se eu passo o mouse para fora da polyline, ele vai fazer uma cópia distanciada de 20 metros. Se eu jogo para dentro, ele vai fazer uma cópia distanciada de 20 metros para dentro. Joguei para fora. Enter. Para ficar mais claro, pessoal, tem uma determinada linha. Vou aplicar um offset aqui. Ó, Enter. 20, eu vou manter esse 20. Qual objeto? Esse aqui. Para cá ou para cá? Para cima. E feito. Esse aqui para dentro.
E aí, se eu quiser, por exemplo, eu posso até unir essas arestas aqui, ó. X vértices. F, raio, 0. Quando você está fazendo as paredes, isso aí é bem útil. Retângulo. Offset, ou Enter. Quero fazer um offset de... vou fazer no olhômetro aqui. Quero que o offset tenha essa distância aqui. Cliquei, movi para cá. Pronto, ele já definiu a distância de offset. Vou clicar no elemento que eu quero fazer o offset e vou jogar para dentro ou para fora. Para fora. Pessoal, tem a opção aqui de True. O que é esse True? Ó. Vou até colocar isso aqui no Layer 1. Veja que esse elemento está no Layer 1, na camada 1. E Layer 1. E o layer corrente, ou seja, qualquer coisa que eu vá desenhar, está na camada 0, certo? Então, olha só, offset. Inicialmente, eu vou aplicar aqui o true. O que é isso aqui? T. Ele vai perguntar qual é o objeto a ser copiado. Cliquei nesse elemento. E agora, ele vai definir o offset conforme a posição do ponto que eu vou clicar. Tem a opção ainda de deixar múltiplo. Vou deixar múltiplo. M, Enter. Eu vou clicando e fazendo offsets infinitos conforme minha vontade. Veja que ele fez o offset do elemento com elementos pertencentes à camada 0, a layer 0. Por mais que este elemento aqui seja do layer 1. Por que isso? Ó, offset, enter. Eu vou aqui, pessoal, em layer, L, enter. E ele vai perguntar qual a opção para o offset. Se você vai manter o layer de origem ou o corrente. Ele já está como corrente, ou seja, qualquer elemento que eu crie como layout, qualquer elemento que eu crie com offset, ele vai ser inserido na camada corrente, no layer selecionado. Se eu selecionar source, ou seja, S, agora por padrão, vou colocar aqui true, já está, enter, só apertar enter. Vou selecionar novamente esse nosso amigo aqui, ó, que está na camada 1, lembre. Veja que agora os elementos são criados de acordo com o layer do objeto original. Se eu quiser criar um offset deste elemento que está na camada 0, o novo vai ser referente ao original e não o layer corrente. Se eu aplicar um múltiplo, aí eu tenho camadas infinitas, né? Pessoal, vamos agora ver a utilização do comando trim, também muito utilizado. Vou fazer linhas aqui quaisquer. E agora eu vou aplicar o comando trim. T, R, Enter. Queridos, o trim, ele vai me perguntar estas opções aqui, ó. Ou vai perguntar o objeto a ser aparado. Por padrão, ele vai considerar que todos os elementos presentes no desenho são bordas para serem considerados para aparar os elementos. Então, por exemplo, se eu passar o mouse aqui, ó, ele vai imaginar que este elemento e este elemento aqui são fronteiras para serem consideradas como limite de aparamento. Certo? Se eu passar o mouse aqui, ele vai considerar que este vértice e esta linha vão ser os limites para aparar, né? Então, ó, cliquei, ele vai fazer
Ó, um pequeno detalhe, ele considera isso de acordo com o que está visível, certo? Então, está visível, pronto, agora sim. Se eu passar o mouse para cá, ó, aí se eu mover esse desenho para cá e não mostrar isto aqui e clicar aqui, veja que ele vai até o final. Diferente de se eu mostrar estes limites, ó. Novamente aqui, ó. Se eu passar o mouse aqui, ele vai apagar este elemento entre esses dois pontos. Ó. Voltei. Se eu não mostrar esse ponto aqui e clicar, ele vai considerar apenas esse que está visível e vai até o próximo ponto. Não sei exatamente por que ele faz isso, mas o comportamento é esse. Pessoal, o modo Trim ele tem algumas opções. Então vamos ver aqui esse Cutting Edges. O que é isso aí? Eu vou acioná-lo com o T. Aqui. T. Enter. E ele vai perguntar quais objetos ou Select All. O Select All já está pré-selecionado, por isso que ele considera todos os elementos. Eu vou selecionar apenas, vamos ver aqui, ó, estas duas linhas, essa e essa aqui. Então, Enter. Agora o que é que vai acontecer? Todos os elementos que estão dentro, passando por estas linhas, vão ser aparados. Ó. Nesse caso aqui que não está tocando, ele vai apagar tudo, né? Ó. Já que não está tocando, ele vai apagar tudo. Neste caso aqui, este objeto aqui, ó, ele vai ser cortado deste ponto até aqui. Veja que ele está ignorando esta outra linha aqui. Está considerando apenas as linhas que nós selecionamos como linhas de fronteira. Ó. No modo anterior, ele faria esta verificação. Ó. Então, T, Cutting Edges, por exemplo, se eu tiver duas linhas aqui, eu quero que apenas estas linhas sejam, vou colocar aqui em vermelho. Trim. T, Cutting Edges, eu quero que isso aqui sejam minhas linhas de corte. Enter. Pronto. Agora eu posso cortar e veja que ele vai cortar apenas o que está sendo transpassado por essas linhas de corte. O AutoCAD, pessoal, dá a opção de você fazer o corte clicando, por exemplo, ao invés de clicar um por um, eu posso clicar uma vez e, conforme eu vou avançando esta linha tracejada aqui, ele vai fazendo a seleção dos segmentos que vão ser cortados. Que o Daniel me arrependi de fazer um trim, eu queria estender agora, ó, TR Enter. Se eu aplicar, se eu pressionar o botão Shift, ele vai fazer o contrário do trim, ó. Veja que se eu passar o mouse aqui, ele está fazendo o trim, certo? Se eu segurar o Shift, é o Shift segurado ali, ó. Veja que ele vai fazer agora a extensão do elemento. Estou com o Shift selecionado, pressionado, estou clicando nas extremidades que eu quero fazer a extensão, certo? Então o Shift ele adiciona o oposto, ele vai fazer a extensão do elemento. Ou seja, basicamente ele vai aplicar o comando extend. O que é o comando extend? Ó, conforme eu falei para vocês, assim é como se fossem comandos irmãos, o extend e o trim. O extend de padrão também vai considerar que todos os elementos são passíveis de serem considerados para pontos de extensão. Então, ó, qualquer elemento que eu passe aqui vai considerar esta linha como extensão, assim como qualquer outro elemento ali para baixo, ó,
vai ser considerado. Então, se eu clicar aqui, ele vai estender essa linha até tocar essa outra. Da mesma forma, se eu segurar o Shift, segurei o Shift, ele vai considerar que é um trim. Soltei o Shift, ele volta para o comando normal. Segurei o Shift, troquei para o trim. Segurei o Shift, troquei para o trim. Segurei o Shift, troquei para o trim, cliquei. E Enter. Então, pessoal, este foi o comando trim e comando extend. São irmãos, né? Comandos irmãos. Tem aqui outras opções, ó, mode. Ó, Enter. Ele vai perguntar se eu quero um modo rápido ou modo standard. Ele já está no modo rápido, né? Isso que a gente estava fazendo até agora era no modo rápido. Mas eu quero que seja no modo standard. Então, ó, S, Enter. No modo standard, pessoal, ele primeiro vai pedir que você selecione as linhas de corte. Então, ó, Enter, TR, Enter. Vou selecionar esses objetos aqui. Feito. E agora elas vão ser minhas linhas de corte. Então, agora eu vou clicar nos outros elementos para cortar. Este é o modo standard. Tio Dani, não gostei dele, eu gostei do outro jeito. Então, TR, Enter, ou Trim mesmo. Ele já traz aqui o mode para que eu selecione o modo Quick. Ok, Enter. Pronto, agora já está no modo Quick. Ó. Pessoal, vamos ver agora o funcionamento do comando chamfer. Ele é bem similar ao comando fillet. A diferença é que ele vai fazer um chanfro nas figuras ou nas extremidades de polyline. Então veja que por padrão ele traz aqui um comprimento de chanfro de 50 e um ângulo de 90. O que é isso aí? Ó? Tá muito pequeno. Chamfer. Vou selecionar o comprimento de Enter. E vou colocar aqui 10 metros. A segunda distância de chanfre eu vou colocar 10 metros. Primeiro elemento, segundo elemento. E veja que ele fez um pequeno chanfre aqui, 10 por 10. Vou aumentar aqui essa distância para 30. O que é esse 30? Esse 30 é justamente a distância do antigo vértice até o novo ponto. Veja que eu tenho a opção de fazer distâncias distintas. Então a primeira eu vou deixar com 35 e a segunda com 20. Veja que agora tem um chanfro, porém ele não tem lados iguais. Olha só, esse lado aqui eu vou ter 35. E este outro lado aqui eu terei 20, conforme eu selecionei. Chamfer. Eu posso selecionar o modo Angle. O que é isso aí? Enter. Primeiro comprimento de chanfre. Vou colocar 50. Segundo elemento que ele pede é o ângulo. Vou colocar aqui 15 graus. 15, Enter. Então, primeiro elemento, segundo elemento. O que é isso aí, pessoal? Ele vai fazer um chanfro cujo comprimento inicial será de 50, ou seja, essa distância aqui será 50, e o ângulo formado será de 15 graus. Então, este ângulo aqui possui 15 graus. Então, 50 e 15 graus. Eu tenho a possibilidade também, assim como no comando fillet, aplicar um chanfro em polylines, ou polígonos. Então,
Veja que o modo corrente de chanfro está para 50 metros de chanfro e 15 graus. Vou manter isso aí. Selecionar o modo Polyline, P-Enter. Pede que eu selecione uma Polyline 2D. Eu ainda posso alterar a distância, posso selecionar o modo de distância, modo de ângulo ou o Method. O que é isso aqui? M-Enter. Sim, se a distância ou ângulo está como ângulo. Então, ó, vou clicar aqui e veja que ele já faz o chanfro no modo selecionado em todos os vértices desse polígono. Deixa Polyline. Para o próximo comando, queridos, vamos fazer aqui alguns polígonos. Fazendo algumas rotações. Pronto. O próximo comando que nós vamos ver vai ser o comando Align. O que é isso aí? Ele está aqui. Inicialmente, ele vai perguntar quais os objetos que eu quero alinhar. Vou selecionar este quadrado aqui. Enter. Ele vai pedir o primeiro ponto do objeto de origem. Vou colocar esse vértice aqui. E eu quero alinhar com este vértice aqui. Ou seja, o primeiro ponto de destino. Ele vai perguntar o segundo ponto da origem. Vou colocar esse vértice e quero alinhar com este segundo ponto aqui de destino. Então, cliquei. Ele vai perguntar um terceiro ponto, ou se eu quero continuar, eu vou continuar, ou seja, Enter. Ele vai perguntar se eu quero fazer a escala do meu elemento a ser alinhado ou não. Por quê, pessoal? Porque este segmento aqui, ó, ele é maior do que este aqui. Então ele está me perguntando se eu vou querer fazer a escala, ou seja, se eu vou querer reduzir isso aqui para que encaixe aqui, eu vou dizer que não. Então, Enter. O que é que ele fez? Ele fez um move deste quadrado anterior para cá, tomando este vértice como base, esse outro vértice desse quadrado aqui como ponto de destino, fazendo também o rotate, né? Então, veja quantos comandos eu consegui economizar com apenas um. Eu vou voltar. Vou fazer a mesma coisa, só que agora aplicando a escala. Então, AL de Align, Enter. Quero fazer o alinhamento deste objeto. Sempre o objeto selecionado é o objeto que eu quero mover e copiar. Primeiro ponto, este aqui. Segundo ponto, este aqui para cá. Não vou nem botar para cá, vou botar para o meio dele, ó. Vai ver o que é que vai acontecer. Vou continuar. E ele vai perguntar, ó, você vai querer escalar ou não? Vou dizer que sim. Y. Enter. Olha só, ele moveu, rotacionou e ainda por cima fez a escala deste elemento justamente para caber no ponto de destino, final e inicial. Ele já fez 3 comandos aqui. Move, Rotate e Scale. Legal, né? AL, Enter. Quero mover isso aqui, ó, para cá. Então selecionei, Enter. Primeiro ponto para o ponto de destino. Segundo ponto para ponto de destino. Agora, Enter. Não quero escalar. Então, N já está como padrão. Feito. Esse aqui agora. Align. Selecionei. Eu quero que este ponto venha para cá. Eu quero que este ponto venha para cá. Olha só a coisa mais esquisita. Eu quero que este ponto venha para cá. Enter. E eu quero redimensionar. Y. Enter. Se eu não tivesse feito o redimensionamento, pessoal, ele teria ficado com esta direção aqui, porém no tamanho original. Vamos ver agora o comando break. BR de break. Enter. Ele vai perguntar qual é o elemento que eu quero fazer o break. É esse aqui. Eu quero fazer um break neste lado aqui. Eu vou clicar aqui. Ele vai perguntar o segundo ponto ou o primeiro ponto.
Se eu quero fazer um break aleatório, então eu apenas clico no segundo ponto e feito. Ele interrompeu este lado aqui fazendo esse break desta forma. Se eu não quero fazer um break aleatório, por exemplo, eu quero fazer um break destes elementos aqui. Opa, ele não seleciona mais de um. Vou fazer o seguinte. Aqui, pronto. Eu quero fazer um break desta intersecção até o vértice mesmo. Até o vértice mesmo. Então, BR, Enter. Veja que eu não consigo, pessoal, quando eu estou selecionando o elemento que eu quero fazer o break, eu não consigo selecionar o ponto exato. Então, vou clicar num ponto qualquer aqui, apenas para selecionar este elemento. Ó, vou selecionar até aqui, ó. Veja que ele inicia o break naquele ponto aleatório que eu cliquei, só que isso aqui não tem, na minha cabeça, isso não tem sentido nenhum. Então, eu vou selecionar aqui, ó, F, Enter, de First Point. Agora sim, ó, vou clicar nessa intersecção e vou fazer o break até aqui. Até aqui. Pronto, segundo ponto. E feito. Tio Dani, se eu quiser fazer a separação apenas em um ponto, como é que eu faço? Você tem essa opção aqui, ó. Break at Point. Então, por exemplo, tenho essa linha aqui e eu quero dividi-la em duas. Então, eu vou clicar aqui neste elemento e ele vai perguntar qual é o breakpoint. Eu quero que seja este aqui. Cliquei e agora eu tenho dois elementos. Novamente, break at point. Quero fazer um break at point aqui. Vamos ver se vai dar certo. Qual o ponto aqui? Então vamos novamente, break at point. Quero fazer um break at point neste elemento aqui. Beleza. Vou tentar fazer uma... Vamos novamente. spline. Break at point. Quero fazer um break at point nesta spline. E o meu ponto será este aqui. Então eu tenho agora a separação destes dois elementos. Para fecharmos, queridos, a aula de hoje, nós vamos aprender a utilizar o comando scale. O que é isso aí? Olha só. Você pode acessar tanto aqui pelo menu Modify, como pelo atalho SC. Então vamos aplicar um scale neste elemento aqui. Ele vai pedir quais são os elementos, eu já tinha aplicado o comando, eu vou clicar neste elemento, Enter. Ele vai pedir o ponto base, ou seja, a partir daquele ponto em que ele vai fazer o aumento ou a diminuição do elemento, vou clicar aqui, poderia ser qualquer um, vou clicar aqui. E agora, pessoal, a primeira opção é o fator de escala. Então, ó, minha origem foi aquele ponto base que eu tomei, e conforme eu vou aumentando... Ops. Vou dar um do aqui. Vamos aplicar o scale. Então, vamos aplicar o scale. Agora, pessoal, vamos aprender a manipular o comando scale. Então, vocês podem clicar aqui, ó, no menu Modify, vai pedir os elementos que você quer aplicar o scale. Vou apenas clicar neste elemento, Enter. Ponto base. Vou selecionar este ponto base. E ele vai pedir o fator de escala. Veja que o ponto base é a origem do fator de escala. E aí, conforme eu aumento esse valor, meu elemento vai ser escalado para cima, né? Conforme eu esteja diminuindo aqui o valor em relação à origem, ele vai diminuir também. Ó, normalmente a gente atribui um fator de escala. Então vamos dizer aqui que eu quero um fator de escala de 2. Então 2, Enter. Veja que ele aumentou em 2 vezes o meu elemento. Tio Dani, como é que você sabe que foi em 2 vezes? Ó, vamos fazer o seguinte. Ó. Vou fazer um círculo aqui de raio 50. Raio 50. Vou aplicar uma escala SC. Enter. Vou colocar a origem como o ponto base.
e vou aplicar um fator de 2. Então agora eu tenho um círculo de raio 100. SC Enter, mesmo círculo, Enter, ponto base, a origem novamente. Pessoal, temos essa opção aqui de copy. Vou selecionar, ó, C, Enter. E veja que agora eu vou fazer uma cópia. Aliás, vou aplicar um scale neste elemento original, só que eu vou manter a existência deste elemento. Vou aplicar um fator de escala aqui de meio, ponto 5. Ou seja, eu vou dividir por 2 o tamanho deste elemento. Pronto. Antes eu tinha um círculo de raio 100, agora eu tenho um círculo de raio 50. Com o copy acionado, né, eu não perco o elemento original. Isso aqui é uma coisa muito boa. Pessoal, a próxima opção que nós vamos ver é a referência, o reference. Para fazer isso aí, eu vou fazer uma das coisas mais legais que existem para esse comando scale. Isso aqui é um print que está sem escala nenhuma, né? Eu não sei quais são as dimensões. Eu não estou com as dimensões corretas aqui dos terrenos e eu preciso colocar isso aqui em dimensões corretas para poder desenhar ou fazer algum tipo de medição. Então, por exemplo, eu quero medir esta largura de rua aqui. Como é que eu posso fazer? Vou desenhar uma linha aqui, ó. Até trocar a cor da linha. E vou desenhar aqui os dois lados desse terreno. De forma aproximada, tá, pessoal? Eu sei que esse terreno tem 16 por 30. Fotometria aqui. Vamos dizer que seja 16 por 30. E aí eu vou desenhar aqui de lado o limite da calçada, o que está aparecendo ser o limite da calçada, o limite da rua e a outra calçada. Feito. Então, se eu fizer a medição aqui, ó, eu tenho que essa rua tem 36 metros, quase 37 metros, não tem sentido nenhum, né? E essa calçada tem 13 metros, não tem sentido nenhum. O que é que eu vou fazer, ó? Scale, Enter, vou selecionar tudo. E agora, ó, desapareceu, mas eu sei que está aqui embaixo, né? Eu vou selecionar o ponto base como sendo o início aqui do meu terreno, cliquei. E eu vou selecionar agora a opção Reference. Então, R, Enter. Ele vai pedir o comprimento de referência. Então eu vou clicar aqui, ó, ponto inicial e ponto final. Ou seja, eu estou dizendo que o meu comprimento de referência vai ser este segmento aqui, que é a testada do terreno. Cliquei. Pronto. Tudo agora vai ser relativo a este comprimento da testada do terreno. Como eu sei que isso tem 16 metros, então eu vou digitar aqui, ó, 16, Enter. Se deu certo, este comprimento agora deve ter 16. Então, DI Enter, ponto inicial, ponto final, temos agora um comprimento de 16, conforme eu imaginei. Então, se tudo foi escalado corretamente, e foi, né, agora eu consigo medir nossa rua corretamente. Então, vamos lá. Ó. De um ponto qualquer do limite do terreno para um ponto perpendicular, eu tenho 1,85 m, o que é plausível, né? E de um ponto qualquer da calçada do meio-fio para a outra extremidade da rua, eu tenho 4,89, o que está plausível também. Então, esta é uma boa forma prática de aplicar o comando scale com reference. Pessoal, com isso terminamos a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo capítulo. Um abraço.